mês de outubro, aliás, mês de agosto de 1945, visitava Campo Grande um dos candidatos à presidência da República, com a restauração do processo democrático, com a queda do Estado Novo de Getúlio Vargas. Eu era o brigadeiro Eduardo Gomes. E meu tio me convidou, que era político, me convidou para assistir o comício do brigadeiro Eduardo Gomes. E eu fiquei empolgado com os oradores. Eram pessoas que hoje ainda são lembrados como líderes políticos, como Oswaldo Aranha ou Lilão Braga. A partir daquele instante, eu comecei a me interessar por política. Entendeu? Como estudante, participei das lutas estudantis, né, secundaristas. Depois eu fui para a universidade e lá, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu estudei, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, entendeu? O grande motivo da juventude era a participação do processo político, coisa que não acontece hoje, né? E aí fui me empolgando com o processo político e tal, isso, aquilo. E, formado, eu vim para Campo Grande, entendeu? Viemos, aliás, 3 novos advogados, que eu vou citar o nome deles até por minha homenagem a eles, porque eles fizeram uma brilhante carreira política aqui no Estado, cada um na sua área. Nelson Trade foi meu colega, né? A vida de Nelson Trade, eu não preciso descrevê-lo aqui, mas todos vocês já conhecem. E o outro era o desembargador Nelson Mendes Fontoura, que foi inclusive presidente do primeiro Tribunal de Justiça do novo estado de Mato Grosso do Sul. E, naquela época existiam aqui apenas 16 advogados militantes. Hoje tem mais de 10 mil. Então, nós acrescentamos a esse número mais 3, são 19. Mas logo depois eu ingressei num partido político, que naquela ocasião existiam 2 partidos importantes aqui, que era a UDN, União Democrática Nacional, e o PSD, Partido Social Democrático, que hoje existe inclusive um sósia dele aí. E eu me lembro também do Partido Trabalhista Brasileiro. Eram as 3 principais siglas que existiam aqui. Sabe? E então eu comecei a militar, a participar do diretório e tal. E nunca tive pretensão de participar como deputado ou vereador. Não era a minha intenção fazer a carreira política. Entendeu? Os anos se passaram. Quando foi em 1970, o meu tio teria que deixar de se candidatar à reeleição por fator de idade. E o partido indicou para substituí-lo. Eu me honro em dizer a você que eu fui o deputado mais votado naquela época, deputado estadual. Imagine você com 7.408 votos. Você imagine, hoje não é eleição nem para vereador. É como era raro o eleitorado do então Mato Grosso, né? Então, aí cumpri 2 mandatos meus. Na segunda eleição, eu tive 18.022 votos, mais do que dupliquei. Já utilizando um jornalista colega de vocês, dada a minha atividade parlamentar, apelidou-me de Formiguinha, que era o símbolo do trabalho. O fato é que, com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul, do qual eu participei ativamente no processo, desde quando estudante, é uma longa história para relatar aqui em breve, mesmo em breve relatório. Aí, com a criação do Estado, eu fui indicado como candidato a deputado federal.
tive também a maior votação do Estado naquela ocasião. E fui para Brasília. Em Brasília foi uma vida muito difícil, com muitos percalços e tal, porque eu rompi com o governo. A primeira cisão que houve contra o regime militar foi feita por um grupo de parlamentares aqui do Estado, entre os quais eu estava incluído. Eram apenas, vou citar em homenagem a eles, a dignidade e o episódio épico que ocorreu. José Fragelli, o senador José Fragelli, senador Saldanha Derzi e o deputado, então deputado federal Leite Schmidt, que vive até hoje, está aqui nos honrando com a sua presença. Bom, e foi uma vida, realmente, uma atuação parlamentar bastante difícil que eu enfrentei. Fui reeleito contra o estabelecimento governamental, né? E fui reeleito pela terceira vez como deputado, em 1986, como deputado constituinte. Além da legislatura ordinária, também essa especial como constituinte. Tive uma participação intensa na Constituição. Eu tenho a honra de dizer a você, eu apresentei 53 emendas. Delas, 26 foram aproveitadas ou integralmente ou parcialmente. Eu posso citar para você aqui duas, pela repercussão que ela tiveram. A primeira foi a que permitiu a criação do Fundo do Centro-Oeste, que hoje é utilizado grandemente aqui para financiamento do desenvolvimento econômico do Estado. E a outra sobre a preservação do Pantanal. Bom, aí eu pretendia ser candidato a senador, mas as contingências políticas não permitiram que me chegassem lá, não? Mas fui para o Tribunal de Contas, onde, eleito pela Assembleia Legislativa, onde eu fiquei durante 12 anos. Em 2001, eu aposentei-me compulsoriamente porque havia atingido 70 anos de idade. Aí eu tinha que fazer uma opção política. Toda a minha carreira como parlamentar federal foi no PMDB. E continuei no PMDB até a minha renúncia para ir para o Tribunal de Contas. A tendência natural seria que eu voltasse ao PMDB. Mas, antes disso, durante o processo constituinte, por volta de 1988, formou-se um movimento dentro do PMDB de cisão do partido, porque havia um grupo de parlamentares de centro-esquerda que não concordava com a orientação do presidente Ulisses Guimarães. Participei, observando os movimentos daqueles parlamentares de centro-esquerda. Eu posso citar aqui, entre eles, o Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, José Richa, André Franco Montoro. Vou citar esses quatro grandes expressões nacionais que tinham uma formação de centro-esquerda. Eles começaram a descindir da orientação do Ulisses Guimarães e fundaram o Partido da Social Democracia Brasileira. Os fundamentos do PSDB me encantavam. Era mais ou menos aquilo que eu pensava, mas eu sempre fui fiel às origens partidárias. Eu não achava que eu não poderia romper com o meu partido,
que me elegeu para constituinte, eu teria que cumprir o mandato até o final. Mas tinha simpatia pelo PSDB. Então, quando eu me aposentei e que ganhei os meus direitos políticos de exercer a política, não é? Eu pensava, analisei os partidos políticos da época, não para ser candidato, mas para ter uma motivação para, através do meu voto, dar a minha contribuição pela solidificação daquilo que eu acreditava. Bom, aí, eu, comentando com a senadora, à época deputada federal Marisa Serrano, das minhas ideias, ela... então você vem para o PSDB. Eu ouvi e tal, isso, aquilo, mas não me manifestei na época. Depois, um grande amigo meu e um grande homem público, que eu também tenho na minha memória como uma pessoa que muito serviu o nosso estado e o país, que foi o senador Lúdio Coelho. E ele também insistiu. Em razão disso, eu me filiei ao PSDB. Em 2006, havia a eleição para preencher 2 vagas do Senado. Então, na composição feita com o PMDB através do governador André Putinelli, coube ao PSDB a titulância de uma das vagas, que coube à professora Marisa Serrano. E tinha que indicar 2 suplentes. Um fazia parte de uma composição, foi então um industrial e ruralista, um homem de grande expressão no meio econômico, um cidadão de porte cívico respeitável, chamado Antônio Russo. A ele foi conferida a primeira suplência. A segunda suplência seria de um correligionário nosso, mas a candidatura dele não tinha condições de ser registrada, porque tinha um empecilho. Ele não havia prestado contas ainda, ele era presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul e não tinha prestado conta e precisava prestar conta antes de se candidatar. Era uma questão administrativa. Isso aconteceu no dia do registro. Eu estava no meu escritório, e recebo um telefonema do Lúdio. Ô Rubem, nós estamos com um problema aqui e tal, estou com a Marisa aqui e queremos que você ocupe essa vaga, porque tem 2 horas para nós decidirmos isso aqui. Mas eu quero lá saber disso, Lúdio. Eu não quero, eu já participei durante 20 e tantos anos como candidato, não quero, eu quero ser eleitor apenas e companheiro de vocês. Tal foi a insistência dele, e da Marisa depois, e também de um grande amigo meu, que é o atual presidente da Acrisul, que é o Jonathan Barbosa, que é um dos fundadores do partido, do PSDB, insistindo, falando, olha, se você não aceitar, nós não vamos, o partido não terá presença da suplência. E aí o Lúdio, com aquela bandeira, vocês conheceram o Lúdio? Uma pessoa simpaticíssima e tal. Ele disse, Rubem, tive essa tirada. Rubem, a Marisa vai ser eleita, nós acreditamos, e ela poderá surgir uma oportunidade para outros cargos mais relevantes e deixar o mandato, renunciar ao mandato. O Antônio Russo vai substituí-la, mas também é um homem de pretensões. Às vezes aparece uma outra oportunidade no executivo, ele é um homem de executivo, também pode renunciar. E aí você vai ser senador. Aonde, Lúdio? Primeiro que a Marisa não vai renunciar. O Antônio Russo, pelo que conheço, é um homem cumpridor da palavra dele, ele vai, se for convocado, ele vai manter o mandato. Jamais serei. Não, aguarde. Aceita e tal. Aí eu disse, Lúdio, o prazo está muito curto. Vocês estão nessa situação
indefinida e pode prejudicar o partido. Eu ofereço o meu nome, mas não quero saber de candidatura de coisa nenhuma, viu? Eu vou cumprir apenas o mandato. Você não há de ver que a Marisa renuncia. O senador Antônio Augusto tem um problema circulatório muito perigoso, né? Que ele podia até tirar-lhe a vida, né? E afastou-se do cargo. E eu fui convocado, né? Coisa que eu não esperava. Aí eu cumpri o meu mandato de 2 anos e tal, isso e aquilo. E a minha história está aí, todo mundo conhece o que eu fiz. Mas continuo com os mesmos ideais que eu guardava desde 1945. E lembro sempre de uma expressão de um pensador americano, que não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Eu mantenho, aos 87 anos, os mesmos ideais.